Olá, ouvintes do Mesa de Debates, aqui é o Guilherme e vai começar mais uma entrevista aí do nosso podcast Mesa de Debates, né? E trazendo aqui os debates importantes aí que precisam ser feitos, trazendo aqui as diversas colocações aí que a esquerda, os setores progressistas têm a oferecer aí para o debate político da situação nacional, né? E também da situação internacional. Hoje o meu convidado é o Tarcísio Zimmermann, né? Me corrija se eu falar o seu nome errado, né? Acho que vou chamar você só de Tarcísio mesmo. E ele vai ser candidato aí a deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores e a gente vai trocar uma palavrinha aí com ele sobre política nacional, né? O que ele tem para oferecer aí nesse momento tão complicado que o país vive. Então, tudo bem, Tarcísio? Antes da gente começar, por favor, se apresente. Boa tarde, Guilherme. Uma saudação também aos telespectadores desse podcast. O meu sobrenome, Guilherme, ele é mais ou menos impronunciável, assim, porque eu sou de origem alemã. Eu sou filho de descendentes da imigração alemã, Tarcísio Zimmermann. Eu sou nascido aqui no Rio Grande do Sul, eu sou gaúcho, sou do Rio Grande do Sul, nascido de uma família de pequenos agricultores, eu sou 11º filho de 3, né? Já tive várias oportunidades na política, evidentemente sou um fundador do PT, trabalhei muitos anos como educador popular, ajudando no processo de reconstrução do movimento popular, do movimento sindical em nosso país, da Central Única dos Trabalhadores. Já fui secretário do Trabalho, Cidadania e Assistência Social no governo do governador Olívio Dutra, entre 1999 e 2002. Foi eu diria que um governo extraordinário, o governo do que nós chamamos de mestre Olívio Dutra, né? Um governo que teve uma iniciativa política impressionante em programas sociais da mais absoluta relevância, que depois, inclusive, serviram, muitos deles, como parâmetros para as políticas públicas do governo do presidente Lula, a partir de 2003. Né? Eu fui 3 vezes eleito deputado federal, fui prefeito aqui da cidade de Novo Hamburgo, deputado estadual, presidente da Corsan e, novamente, pré-candidato a deputado federal. Então, já tenho uma história, vamos dizer assim, bastante consolidada na atuação política, mas sempre entendi a política como missão, né? A missão de procurar fazer o bem, de procurar construir dignidade e direitos e de promover, vamos dizer assim, políticas públicas efetivamente capazes de mudar a vida das pessoas. Maravilha, Tarcísio, né? Então vamos aí para a primeira pergunta, que é uma questão mais ampla, né? Mas eu queria que se você puder resumir, acho que seria interessante. Como que você está vendo aí a situação política nacional do nosso país com o governo Bolsonaro? Como que você classifica esse governo primeiramente? Olha, eu acho que existe hoje no país um consenso bastante amplo assim sobre a natureza desse governo, quer dizer, o seu namoro com a extrema direita mundial, né, o seu apelo e o uso indiscriminado da mentira, enfim, do ódio como instrumentos do seu fazer político, o colocam exatamente no campo daquilo que nós chamamos mais geralmente de fascismo, quer dizer, nessa tradição política de extrema-direita, que foi praticada por Hitler, por Mussolini, né? E que produziu graves processos de exclusão e de assassinato em massa de pessoas, e que, vamos dizer assim, eu acho que é originário essa vertente, vamos dizer assim, esse renascimento dessa extrema-direita é originário das políticas neoliberais. Quer dizer, o neoliberalismo, ao ele sacralizar o direito dos ricos tirarem dinheiro dos pobres, o direito de saquear o Estado, ele permitiu que surgisse esse tipo vamos dizer assim, de opinião política, que desgraçadamente, ele é
vamos dizer assim, sustentado pelos grandes meios de comunicação e pelos grandes interesses econômicos, mas que encontra também na sua forma mais grotesca, grosseira, né, no racismo, no fascismo, na xenofobia, no machismo, encontra eco também entre os setores populares. Então, eu acho que eu tenho caracterizado que este ano o embate político não é entre adversários, é um embate político que vai colocar frente a frente inimigos. O fascismo é inimigo da democracia. O fascismo ele é inimigo dos direitos do povo. E, portanto, se trata de uma outra perspectiva para esta eleição. Quer dizer, nós podemos ter enfrentado forças neoliberais no passado, mas que não tinham esses métodos, né? Não tinham esses métodos. E estes aqui, eles são neoliberais na concepção econômica e são fascistas do ponto de vista dos métodos da política. E isso é uma outra coisa do que eram antigamente as nossas disputas com os tucanos, ou seja lá com quem fosse. Certo. E como combater isso, né, o Tarcísio? Eu vejo muita gente, né, apostando nas eleições, né? Aí vai a primeira polêmica, a primeira provocação, assim, no bom sentido do termo, né? Eu particularmente acredito, né, que você falou aí do fascismo, o fascismo se combate se a gente for para a rua, né? E o que está se vendo aí são poucas mobilizações aí para, né, combater esse governo de extrema direita. E eu fico perguntando, será que a esquerda hoje está apostando muita ficha nas eleições, mais do que deveria? Eu acho que tu tem razão nisso, Guilherme. O PT, que é, de fato, vamos dizer assim, a principal força política ainda do campo de esquerda no Brasil, ele se institucionalizou demais. Mas também aconteceu que, nesses últimos anos, por conta, vamos dizer assim, das políticas de desmonte praticadas pelos governos depois do golpe de 2016, hoje nós temos todas as organizações sociais que atuam no campo da luta, da organização popular, muito fragilizadas. Quer dizer, os nossos sindicatos eles se encontram muito fragilizados por conta da falta de recursos, eles foram sistematicamente perseguidos através de legislações que os privaram dos recursos, né? E política também a política sindical, a política eleitoral, qualquer ação social exige que hajam recursos. Então, tem esse aspecto. Houve também o aspecto da profunda criminalização da política. Faz muito pouco tempo que o presidente Lula saiu da cadeia, né? Saiu da prisão. Faz muito pouco tempo que começou o processo de reversão e de reconhecimento do golpismo lavajatista, né? do golpismo, enfim, da roubalheira que a Lava Jato cometeu contra a democracia e o país. Né? Então, tudo isso nos dificulta, mas existe uma proposta. Eu creio que está avançando o processo de mobilização social. Quer dizer, tem setores da sociedade que estão buscando trabalhar muito mais amplamente do que o PT, que estão buscando trabalhar um processo de coesão social contra o fascismo, contra o bolsonarismo. Então, acho que isso é importante e o próprio PT está começando um processo de organização dos comitês populares de luta, né? E que serão instrumentos muito importantes, porque isso é uma coisa que nós precisamos compreender. Existe, de parte da sociedade, uma grande demanda por mudanças. Quer dizer, os trabalhadores esperam que esta legislação trabalhista que lhes precarizou totalmente os direitos, ela seja mudada, que nós tenhamos direitos de novo, que a legislação previdenciária seja modificada, que o Estado possa investir em saúde, em educação, em habitação popular, em saneamento, em agricultura, enfim, em geração de empregos, mas nada disso vai acontecer se nós não tivermos um processo de mobilização social intensa e uma mudança muito grande também, além da presidência da República e dos executivos estaduais, também a eleição de mais deputados e senadores que sejam do campo das forças democráticas e das forças que têm, vamos dizer assim, visão social.
né? Eu diria o PT, o PDT, o PCdoB, o PSOL, setores do PSB. Então, acho que é importante que a gente tenha um processo de diálogo. E, além disso, Guilherme, eu acho que eu tenho reivindicado muito isso de parte de cada um de nós. Eu acho que nós, num processo de institucionalização, perdemos um pouco essa garra, essa nossa procura individual, cada um de nós, de fazer um pouco mais do que apenas curtir e compartilhar questões nas redes sociais, etc. e tal, mas também a gente se expor um pouco mais e procurar nossos amigos nas nossas listas de telefone, de WhatsApp, aquelas pessoas com as quais a gente entende que é possível dialogar e chamá-las para esse debate. Nós precisamos assumir individualmente esta condição protagonista, não esperar que o Lula faça isso, que o PT faça isso, mas que cada um de nós, que é um militante social, assuma essa dimensão de procurar individualmente as pessoas e lhes dizer: tu topa conversar sobre isso? Tu topa conversar sobre a gravidade do momento do país e do que nós precisamos fazer para mudar? Porque se a gente fizer isso, a gente muda muito mais densamente essa realidade do país. Certo. Tarcísio, outra questão aí que acho que é debate aí da esquerda, né? A respeito aí do possível vice do Lula ser o Geraldo Alckmin. Eu sou daqui de São Paulo, né? Eu fui professor aí da rede pública, né? Eu sou de São José dos Campos, eu conheço muito bem quem é Geraldo Alckmin, né? E aí eu pergunto para você o seguinte, né? Como que você vê esse tipo de aliança? Eu particularmente vejo com uma certa preocupação, né? Até mesmo para o Geraldo Alckmin ser um novo Michel Temer e, né, e dar um golpe, né? Como aconteceu em 2016. Eu acho, eu acho que ninguém no PT assim está batendo palmas entusiasmado com a vice do Geraldo Alckmin, né? Nós, de fato, temos um histórico de conflitos muito sérios e de conflitos na base social, não é apenas no debate, no embate político com os tucanos. Enfim, ele foi um tucano importante, enfim, agora saiu do partido, mas de qualquer forma, ele foi por 3 vezes governador do estado de São Paulo. Então, existem, sim, divergências muito, muito importantes. Mas eu acho, sinceramente, eu confio muito digamos assim, no tirocínio do presidente Lula e na sua capacidade de manejar situações de conflito. Essa é uma característica do presidente Lula, de saber dialogar, de saber ouvir, de esgotar mesmo o processo de diálogo. E isso, depois que ele foi preso, depois que ele pronunciou aquela célebre frase: eu não troco a minha dignidade pela minha liberdade e por isso não vou sair do país, vou para a cadeia, eu passei a ter, vamos dizer assim, uma relação de confiança muito mais densa no presidente Lula. E eu acho, sinceramente, também que a gente precisa considerar o problema da governabilidade de forma muito mais intensa do que nós vínhamos considerando até então. Não é possível continuar esse processo de aprisionamento dos executivos a maiorias parlamentares do Centrão, né? e que engessam toda a atividade política. Eu imagino que o Lula tenha negociado com o Alckmin, né, o fim, por exemplo, do teto de gastos, porque se não acabar com o teto de gastos, não tem casa nova, não tem posto de saúde novo, não tem escola nova e não vai ter nem o fim da fome, né? Então, eu imagino que isso esteja presente no processo de composição dessa aliança. Mas acho que isso também apresenta para o PT um desafio importante. Já lá em 2003, nós dizíamos que o governo Lula era um governo em disputa, e ele era um governo em disputa. A primeira turma que operou a economia era notoriamente neoliberal, liderada por Palocci e com uma entourage no entorno dele de Chicago Boys do mais puro sangue. Bom, o governo Lula agora, e por razões ainda mais densas, mais intensas, continuará sendo um governo em disputa, e isso exigirá
que nós tenhamos os comitês populares e os movimentos sociais muito atentos, que não permitam que ocorra um golpe e que não permitam que o governo seja um governo aprisionado por uma pauta política, vamos dizer assim, negativa para o povo. O que seriam esses comitês populares? E por que isso não chega para a população, para a gente como eu, que não sou filiado militante de nenhum partido político? O que são esses comitês populares? Na verdade, são instrumentos suprapartidários. Nós já temos criados, quer dizer, é uma iniciativa muito recente do PT e de outros partidos em conjunto, já dentro do processo provável da federação que nós teremos, mas são iniciativas suprapartidárias, e a ideia é ter milhares e milhares destes comitês distribuídos em categorias, em locais de moradia, tipo os núcleos que antigamente o PT tinha e que eram muito eficientes no sentido da ampliação do debate político, que foram fundamentais na ampliação do debate político. Nós já temos, vamos dizer assim, é algo bem recente, é algo bem inicial ainda, mas já temos um número considerável de comitês e temos uma meta muito ousada de constituição. O PT criou, inclusive, um instrumento através do site, o PT.org.br, onde ali tem todas as orientações para a organização desses comitês e também para o registro desses comitês, com responsáveis, enfim, através de meios eletrônicos. Então, é uma estrutura nova que está sendo implementada e que eu creio que sucessivamente chegará a mais setores. Mas a ideia fundamental desses comitês é essa. Se nós queremos uma pauta política progressista, uma pauta política que dialogue efetivamente com as necessidades do povo trabalhador, o povo trabalhador tem que ser construtor dessa pauta. Ele não pode pensar que ele será apenas um beneficiário. Ele tem que ajudar a construir. Por quê? Porque a experiência mostra que é muito difícil fazer movimentos de reversão. Veja só, Guilherme, o caso da Espanha. Na Espanha, houve uma reforma trabalhista semelhante à que ocorreu aqui no Brasil. E o que nós vimos lá? Houve uma mesa entre governo, empresários e trabalhadores. Eles chegaram num acordo, levaram isso para o Congresso espanhol e essa proposta venceu por um voto. E tinha acordo entre governo, empresários e trabalhadores para ver como esses setores neoliberais mais atrasados, eles bloqueiam pautas progressistas. Então, a gente tem que fazer esse diálogo franco com o povo. Não tem milagre na política. Não tem milagre. Claro que tendo um governo que olha para as pessoas com um olhar generoso, melhora. Mas não tem milagre e nós vamos ter que lutar muito. Ô, Tarcísio, você falou de acordo entre empresários e trabalhadores. Eu sou um marxista, né? E eu acredito naquela tese, né, de que trabalhadores e empresários não têm interesses, né, conciliáveis, né? Por isso que existe a chamada luta de classes. Eu queria saber assim de você, né? Inclusive, se você quiser entrar em debate, tudo bem, né? Como chegar nesses interesses, né, de trabalhadores e empresários? Olha, na verdade, vamos dizer assim, da tradição marxista mais, digamos, clássica, é isso mesmo. E o PT, inclusive, nasceu assim. Ele nasceu como um partido dos trabalhadores e sem patrão. Eu lembro disso lá em 78, quando a gente debatia o processo de fundação do PT, em 80, quando ele foi formalmente, vamos dizer assim, fundado. Essa era a nossa consigna. E existem sim questões, quer dizer, fundamentalmente o empresário, ele busca maximizar seu lucro. E o trabalhador sabe que esse lucro ele maximiza basicamente através de trabalho não pago, né? Então o trabalhador busca maximizar seus ganhos salariais. E é isso que torna muitas vezes os interesses inconciliáveis digamos no grande cenário. Mas na Espanha, por exemplo, nesse debate sobre a reforma trabalhista,
Os empresários reconheceram que a precarização das leis levou a uma precarização da qualidade técnica dos trabalhadores. Quer dizer, destruiu uma consequência da precarização, foi a destruição da qualidade do trabalho feito nas indústrias, feito na produção. E que, portanto, para eles interessava uma legislação que desse mais segurança ao trabalhador, aos empresários, e, obviamente, essa legislação também interessa aos trabalhadores, porque eles terão, vamos dizer assim, melhores condições de trabalho, mais segurança no emprego. Então, eu diria que tem espaço para composições. Aliás, é o que nós fazemos todo dia na luta sindical, em que há composições de conflitos que, vamos dizer assim, que não resolvem a contradição fundamental da sociedade, mas melhoram os parâmetros de relacionamento e de qualidade de vida das partes. E é isso que eu acho que, no fundo, nós não acreditamos mais, assim, ao menos não digamos assim, na proximidade de um processo de ruptura social, nós não acreditamos nisso, mas não vemos isso agora. Então, aqui, digamos assim, no processo, e construindo mediações que permitam melhorar. E foi isso que aconteceu nos primeiros governos do PT. A própria política salarial do salário mínimo, que é uma política fundamental, quando tu levanta o salário mínimo, tu levanta todos os salários, ela foi uma espécie de pacto na sociedade brasileira, porque isso envolveu a negociação lá naquele conselhão que o presidente Lula tinha, envolveu uma negociação lá e envolveu a aprovação também na Câmara dos Deputados e no Senado de uma legislação nesse sentido. Então, isso é uma espécie de pacto entre as partes. E eu acho que nesse território nós podemos avançar bastante num futuro governo do presidente Lula. Certo. A próxima pergunta que eu faço aí para você, né, saindo aí para esse debate mais político, falar de questões mais concretas aí da vida do trabalhador. E uma das questões que está pegando aí, né, como falando no linguajar mais jovem, é a questão aí da fome, né? O governo Bolsonaro chegou, uma das suas proezas, né, a fila do osso e a fila do lixo, né? Como combater essa situação e como que um deputado, né, federal pode agir para lutar contra a fome? Eu acho que acho que é um grande debate esse que tu propõe, Guilherme, e é um debate muito rico. O problema da fome, ele não é resolvido pelo Bolsa Família. O problema da fome é resolvido por políticas de desenvolvimento que ofereçam oportunidades em todas as partes do país. Por exemplo, a transposição das águas do Rio São Francisco é uma grande política de combate à fome no sertão, porque isso vai garantir ou está garantindo condições de melhoria de vida para milhões de pessoas lá naquela região. Quando tu faz, por exemplo, uma urbanização de um assentamento precário, em que as pessoas vivem em condições de muita miserabilidade, tu, além de estares gerando emprego, tu vais estar gerando condições de vida melhores para essas pessoas, que vão gastar com menos com saúde, menos, vamos dizer assim, com segurança pessoal, enfim, e vão ter melhores condições para disputar um emprego ou coisa do gênero. Então, eu acho que a principal política de desenvolvimento que nós precisamos buscar é a política de geração de emprego e renda. E eu acho que aí é que talvez resida um aspecto que nós precisaremos trabalhar com mais. Eu já trabalhava isso no governo do presidente Lula como deputado federal e antes de ser prefeito aqui em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Por exemplo, nós precisamos valorizar mais o microempreendedor, nós precisamos valorizar mais a economia solidária, aquele trabalho solidário das pessoas, o trabalho coletivo, em que um grupo se reúne e coletivamente produz a sua vida. Nós temos grandes e poderosas experiências de inclusão de pessoas muito carentes, inclusive com muito pouco estudo,
num processo de produção a partir de cooperativas, por exemplo, as cooperativas de recicladores, que produzem efetivamente um ganho econômico formidável, além de um ganho ambiental formidável, são uma experiência de grande significado Brasil afora. Então, nós temos espaços, né? Hoje nós temos outras atividades coletivas, seja na produção de alimentos orgânicos, seja na produção de vestuários e outras, e até na produção de casas, de moradias, feitas por cooperativas que são exemplos muito importantes, e também cooperativas que operam no âmbito industrial. Então, acho que nós precisamos pensar nisso como setores, vamos dizer assim, promotores de um desenvolvimento que seja inclusivo, que cuide do meio ambiente e que cuide das pessoas. É isso que nós precisamos pensar num governo. Aliás, esse tema ambiental, ele vai ter que estar no centro do nosso debate. E vai ser, eu acho que um dos grandes desafios do presidente Lula. Outro dia eu li uma matéria de um jornalista que é dedicado assim à cobertura do tema ambiental, e ele falando sobre a Amazônia, ele escrevia: vai ter guerra. Vai ter guerra. Por quê? Porque hoje o problema da devastação da Amazônia não é mais o colono pobrezinho que vai lá com o seu machado e derruba árvores, ou o problema do garimpo ilegal na Amazônia não é do garimpeiro que vai lá com sua picareta e a sua esteira e vai tentando garimpar. Não, isso são grandes quadrilhas criminosas organizadas, a exemplo das quadrilhas do tráfico de drogas. E isso aí não vai ser fácil de parar na Amazônia. Então, esse é apenas um dado, assim. Quer dizer, nós teremos grandes conflitos e grandes desafios num governo do presidente Lula que a gente precisa construir, porque não está dado que o Lula ganhe essas eleições, ao contrário. Eu penso que nós teremos eleições muito ásperas, muito duras, muito difíceis, mas eu acho que a sociedade brasileira quer mudanças. E a respeito desse tema aí do garimpo, né? O que fazer, né, para combater, né, essa quadrilha, que eu concordo aí com a classificação do termo? Eu acho que, eu sinceramente não tenho uma resposta para isso. Diferentemente da guerra às drogas, eu acho que é uma guerra menos ampla. E eu imagino que ela possa ser enfrentada, sim, com o uso da força. Não é possível deixar a continuidade dos grileiros de terra na Amazônia, não é possível deixar que eles continuem, e também não é possível deixar que o garimpo continue contaminando os rios da Amazônia com metais pesados, né, que colocam em risco a sobrevivência de toda enfim, a flora, a fauna, de toda a vida dos mananciais da Amazônia. Então, isso eu imagino que vai exigir medidas muito, muito severas, com o uso das Forças Armadas para um fim útil, né? Que seja exatamente esse de garantir que as florestas não continuem sendo destruídas e que também esse processo do garimpo, que agora se expandiu muito, porque um governo criminoso como esse que nós temos, ele facilitou muito a entrada do garimpo, e que hoje entra nas terras indígenas também ameaçando a sobrevivência dos indígenas. Então, nós precisamos enfrentar isso, eu creio que com medidas muito severas, não é só no blá, blá, blá. Vai ter que ter mais coisa que isso, porque eles estão queimando helicópteros do IBAMA, eles estão assassinando lideranças comunitárias, eles estão expulsando gente das terras, eles estão assassinando índios, e isso não pode ser permitido. Estão queimando um helicóptero do IBAMA, chegou a esse ponto? Já queimaram 2 helicópteros do IBAMA no Amazonas, quer dizer, isso não é pouca coisa. E a quantidade de situações em que os fiscais do IBAMA, que também são armados, tiveram que fugir dos locais, não é pequena.
Então, isso não pode continuar persistindo, que é um pouco parecido com a situação de domínio de vilas e de bairros pelo tráfico de drogas nas grandes cidades, né? Em que até a polícia entra, mas não consegue debelar esses grupos. Então, só que esse é um caso diferente, é um caso que é muito mais recortado e é possível enfrentar de forma com mais êxito, na medida em que, inclusive, os consumidores desses produtos são menos do que são os consumidores das drogas. Então, o processo, eu acho que tem mais chance de uma guerra ao garimpo e uma guerra ao desmatamento funcionar do que uma guerra às drogas. Eu queria falar uma coisa, mas só que não, como não pode falar um palavrão aí no YouTube, porque censura, então, assim, a gente está na mão aí do crime organizado com o governo. Enfim, o Tarcísio, né? Agora saindo nessa questão ambiental e na questão da pandemia, a gente sabe que o governo Bolsonaro foi um desastre aí na gestão da pandemia, né? E se fosse você ou se fosse o Lula no lugar, o que ia ser feito de diferente? Eu acho que a primeira questão, eu fui prefeito aqui na cidade de Novo Hamburgo quando surgiu a primeira onda do H1N1, daquela onda de gripes. Nós tivemos um apoio do governo federal naquela oportunidade para constituir nas cidades consultórios especializados e tivemos todo o apoio do governo federal em toda a parte de equipamentos e medicamentos necessários. Então, foi uma ação integrada entre o governo federal, os estados e os municípios, que permitiu que a gente tivesse muito poucos óbitos pela gripe, pelo H1N1, que hoje nós temos a vacina, todo mundo se vacina, especialmente os mais idosos, né? E nós, vamos dizer assim, razoavelmente controlamos isso. Se fosse um governo do presidente Lula, ou um governo, vamos dizer assim, com essa visão, nós teríamos, primeiro, uma coordenação nacional integrada por uma representação estadual e municipal e federal para definir medidas de prevenção e de cuidados. Nós teríamos uma política não negacionista no que diz respeito ao uso da medicação. E nós teríamos desenvolvido muito antes do que saíram essas vacinas aí que nós tivemos, o Brasil teria tido sua própria vacina. Nós temos institutos já capazes, nós somos um grande produtor de vacinas. E se houvesse financiamento desde a primeira hora, nós teríamos a vacina brasileira, talvez antes da vacina da Pfizer, antes da vacina da AstraZeneca, assim como Cuba conseguiu desenvolver 2 ou 3 vacinas e hoje está com 100% da população vacinada. Então, na verdade, o que faltou, do meu ponto de vista, o nosso ponto de vista, foi esse processo coordenado, um esforço coordenado entre a União, estados e municípios, com a participação dos laboratórios públicos e privados, com a participação das universidades para enfrentar um inimigo que é um inimigo terrível. Ele matou, no Brasil, mais de 650 mil pessoas. Ele matou milhões no mundo. Então, é um inimigo temível que não pode ser enfrentado da forma estapafúrdia como nós tivemos no Brasil, quer dizer, em que, a rigor, nós devemos o que nós temos aos governos de estados, porque a União foi um fiasco do início ao fim nesse processo, né? Até na terceira dose da vacina, ou agora na vacina para crianças, a União foi um fiasco, quer dizer, patrocinou toda forma de atrasos, toda forma de dificuldades, enfim, no processo de enfrentamento da pandemia. Eu acho que nós teríamos uma outra concepção coordenando esse processo. Sim, o Tarcísio, agora falando aí de eleições, né? Você falou aí que a disputa eleitoral vai ser bastante acirrada e eu também, né, acredito nisso, né? E uma das coisas que pegou bastante aí em 2018, infelizmente, né, e que tende a voltar com força é as fake news, né? Como
vocês estão se precavendo em relação a isso e como combater essas fake news, né? Eu acho, mas assim, isso é realmente um problema sério. É um problema sério, assim. Eu acho que já tem um pouco de vacina social. Hoje as fake news funcionam menos do que funcionaram em 2018, que na verdade, quando elas passaram a ser usadas numa escala, vamos dizer assim, organizada pela campanha do Bolsonaro, né? Ali elas fizeram um estrago monumental. Hoje a sociedade brasileira já está mais prevenida. Mas é curioso, cara. Eu até hoje encontro pessoas que são evangélicos pentecostais que dizem que se o Lula ganhar, vai fechar os templos. Isso eu ouço desde que o PT passou a disputar eleições e se tornar digamos, um competidor importante. E o Lula foi presidente 8 anos e teve uma convivência harmônica com as igrejas pentecostais. Eu fui prefeito da minha cidade, aqui de Novo Hamburgo, 4 anos, e tive uma convivência harmônica com as igrejas pentecostais, porque elas fazem também, além do trabalho evangélico, elas também têm uma dimensão social importante, né? Mas, enfim, o Brasil tem uma cultura de reconhecimento da liberdade de culto, e os governos têm que respeitar isso. Nós nunca fechamos um templo e no entanto, isso ainda funciona. Então, isso é um alerta, entende? Mesmo com anos e anos de convivência dessas pessoas de origem evangélica com governos do PT, em que nunca isso aconteceu, elas ainda temem esse problema do fechamento das igrejas. E, obviamente, na área de costumes, né? Nas relações sexuais, na questão do aborto, nessa área de costumes e valores, tem um buraco enorme ainda que é ocupado permanentemente pela maldade, pela mentira bolsonarista e fascista. Então, nós temos que ter muito cuidado com esse aspecto para que não haja uma nova onda que seja devastadora nesse quesito. Acho que a própria consciência social do perigo das fake news, ela precisa estar associada também com ações claras vamos dizer assim, firmes do poder público através do Supremo Tribunal Federal. Se deixarem novamente disparos em massa, como aconteceu nas eleições passadas, se permitirem que novamente proliferem os tais de robôs, nós podemos vir a ter problemas muito importantes e um prejuízo incalculável ao processo democrático brasileiro. Ô, Tarcísio, eu, né, acho que 2 ou 3 semanas atrás, não lembro exatamente quando, eu tive a oportunidade de entrevistar um militante de uma corrente do PSOL. E ele me falava uma questão aí bastante pertinente, né? É que, assim, primeiro partindo do acordo de que essas eleições não estão ganhas, né? Mas ao mesmo tempo de que o próprio Lula, o próprio PT não iria ganhar as eleições sem mobilizar, nem sem fazer mobilização social aí para a derrubada do Bolsonaro. Você concorda com isso? Né? Porque cada vez mais a gente vê o Bolsonaro numa crescida, né? Eu acho que, nesse ponto, eu sou meio Mano Brown. O Mano Brown, em recente podcast para o Podpah, que, aliás, foi muito, muito curtido, né? Muito visto pela sociedade brasileira. Eu acho que foi o maior podcast da história, né, do Brasil. O Mano Brown dizia, olha, não é mais tempo de fora Bolsonaro, agora é tempo de construir a sucessão de Bolsonaro. Mas essa construção tem que ser uma construção batalhada, não pode ser uma construção do tipo alienada. Por isso que eu tendo a achar um pouco isso. A sociedade brasileira não acredita mais na ideia do fora Bolsonaro, no sentido de que as instituições não se moverão nesse tempo. Né? Para isso, precisaria ter a abertura de um processo de impeachment, precisaria ter isso. Isso não vai acontecer, quer dizer, nós sabemos quem preside a Câmara é quem preside o Senado.
né? Então, isso não acontecerá. Então, eu acho que nesse momento, nós estamos em março, nós estamos há praticamente 6 meses das eleições, nós precisamos nos concentrar no esforço de organização popular, né, através dos comitês, e no esforço digamos assim, de ir construindo consciências, né, de diálogo, enfim, de acolhimento, inclusive, de vastos setores que votaram no Bolsonaro e que nós precisamos acolher eles no nosso espaço de novo, né, num diálogo que seja respeitoso, porque eles acreditavam que o Bolsonaro seria uma alternativa de mudança. Eles entendiam que o Brasil tinha melhorado, mas que poderia, sob o Bolsonaro, melhorar mais ainda. Eles entendiam também que o Bolsonaro era, na verdade, a garantia de que não haveria corrupção, e, na verdade, foi a garantia de que o crime passasse a governar o Brasil. Então, a nossa preocupação tem que ser muito essa nesse momento, de fazer um diálogo respeitoso com as pessoas e construir, então, as condições para que a sociedade brasileira entenda os riscos do fascismo, entenda, vamos dizer assim, o quanto é ruim para o Brasil esse governo e o quanto é desastroso para a vida das pessoas esse governo. É isso. Quer dizer, a fome não vai reduzir com o Bolsonaro, né? A gasolina não vai ficar mais barata, a carne não vai ficar mais barata. Tudo isso só vai aumentando, aumentando, aumentando. A moradia, o aluguel não vai ficar mais barato. Então, e nem vai ter casa própria para as pessoas. E aí acho que é isso que nós precisamos conversar com as pessoas, né? E nem a violência social vai refluir com o governo Bolsonaro. É disso que se trata nessas eleições. Ô, Tarcísio, já que você citou aí no preço da gasolina, né? O que fazer aí perante essa situação aí, né, que a gasolina, né, aumentou horrores aí nesse último período? Na verdade, o capitalismo mundial, ele hoje, vamos dizer assim, ele transformou todas as mercadorias importantes em commodities, né? E essas commodities estão sob o controle dos grandes monopólios. O combustível, quer dizer, o petróleo, é uma commodity que está sob controle cada vez mais concentrado de um pequeno grupo de detentores das grandes empresas de exploração ou de acionistas dessas grandes empresas. Então, e eles a cada momento tratam de transformar o seu negócio num negócio das Arábias, né? No caso do petróleo, nós já tivemos, durante o governo do presidente Lula, o petróleo a $140 o barril. Nós já tivemos, no tempo da presidenta Dilma, o petróleo a $137 o barril. Mas tinha uma outra política na Petrobras. A Petrobras não tinha prejuízo, mas também não tinha os lucros monumentais que ela tem este ano. No ano que passou, teve 101 bilhões de reais de lucro. Isso é um lucro criminoso. Isso foi tirado de nós por conta dessa política de paridade de preço de importação. O que acontece? Hoje, o Brasil é autossuficiente na produção de petróleo. Nós, inclusive, somos hoje já um importante exportador de petróleo. Então, se nós produzimos petróleo em reais, por que nós temos que pagar a gasolina a preço de dólar, né? A Petrobras explora o petróleo do pré-sal, que hoje é a maior produção brasileira, a $6 o barril. Por que nós temos que pagar ele a 120? Então, o Lula tem chamado a atenção disso. A Petrobras foi muito fatiada, foi muito privatizada, venderam a Petrobras distribuidora a um preço de banana, venderam a Gaspetro, né? Venderam os dutos, né, de transporte do gás, mas isso nós vamos ter que retomar como uma política nacional, uma política que transforme o preço dos combustíveis vendidos para os brasileiros em reais novamente. Opera a partir do custo Brasil mesmo, não do custo monopólio internacional, que é hoje o que... Quer dizer, que, na verdade, passou a vigorar a partir do golpe. A partir do golpe de 2016,
E aí o combustível só subiu, explodiu o preço, chegando aos 8 e poucos reais de hoje o preço da gasolina. Então, é isso. Tem que reverter essa política de paridade de preço internacional. Essa política é uma insanidade e não é praticada por nenhum país que tem reservas e exploração de petróleo. Ô, Tarcísio, muitos, né, inclusive da esquerda, e eu faço parte, né? Vou fechar uma janela aqui. Deixa eu só fechar uma janela aqui. Tudo bem, então estamos aguardando aí o Tarcísio fechar a janela e ele já voltou. Eu moro numa casa e numa casa tem cachorros, enfim, e às vezes eles fazem isso. Não, normal, aqui também tem dois também, né? Coisas aí de live, como a gente não é financiado com certos podcasts por aí, a gente, né, faz a fase do improviso. Ô, Tarcísio, muitas das pessoas falam aí de um balanço, né, do PT, né? Que o PT precisaria fazer um balanço aí da sua atuação, né, fazer uma autocrítica, né? Eu queria saber se você concorda com essa avaliação e se sim, né, qual seria essa autocrítica e se não, por quê? Eu acho que qualquer organização humana, ela permanentemente deve se avaliar, né? Se autoavaliar e ser avaliado socialmente. Eu acho que a grande avaliação que, no caso de um partido, é feita é pelo eleitor, é pela sociedade, que é quem faz a avaliação, a grande avaliação. Eu sou um militante construtor do PT, eu sou fundador do PT, já tive muitos espaços relevantes dentro do partido, e eu tenho pessoalmente também um conjunto de preocupações quanto aos rumos do PT, a nossa hiperinstitucionalização, quer dizer, nós somos cada vez mais um partido de eleições e de mandatos. Isso não é uma boa coisa do ponto de vista de um país tão grande. Nós somos 220 milhões de habitantes e esses 220 milhões, nós não podemos querer que eles sejam governados por 513 deputados, por 81 senadores, por 26, 27 governadores e um presidente da República. Nós precisamos ter a população participando. E o PT precisa ser um partido mais participativo, mais aberto, que estimule mais o processo de participação social. E eu acho que é isso que eu digo. Eu não acho que o PT tenha patrocinado grandes corrupções. Sinceramente, não acho. Acho que teve gente do PT que cometeu atos de corrupção. Teve gente do PT, mas não o partido enquanto tal, não a organização, e não o Lula enquanto tal, e nem a Dilma. Mas, evidentemente, nós convivemos com um sistema político que é muito complicado. Quer dizer, cada vez mais, vamos dizer assim, os parlamentos eles têm avançado sobre o orçamento público. Hoje, um deputado federal, ele administra todo ano uma quantia, sei lá, de 30 milhões de reais em emendas impositivas que ele distribui ao seu bel prazer. Eu acho isso um escândalo, entende? Um escândalo total, porque isso é vamos dizer assim, se fosse o Olívio Dutra, ele diria, tu está espingardeando um recurso público, tu está pulverizando um recurso público que, na verdade, deveria ser usado em programas planejados da sociedade brasileira que pudessem reverter situações de grande necessidade que vive o povo brasileiro. Mas não, ele é pulverizado nessas pequenas emendas e tal, que nada produzem de consistente em termos de reversão da realidade do Brasil. E isso está cada vez mais forte no parlamento. Então, eu acho que é isso que é o grande problema. Mas também, vamos lá, eu fui deputado federal. Nós, em 2003, quando o PT elegeu o maior número de deputados federais, nós elegemos 91 em 513. Nós nunca tivemos correlação de forças na Câmara dos Deputados ou no Senado para fazer reformas que mudassem qualitativamente a democracia brasileira. Por quê? Porque essa democracia, do jeito que está, interessa ao poder econômico. Nós não tivemos nem capacidade de retirar projetos que precarizavam direitos trabalhistas do parlamento. Por exemplo,
A primeira lei aprovada depois do golpe foi o projeto de lei da terceirização, que estava tramitando na Câmara dos Deputados desde o governo Fernando Henrique Cardoso, que era o projeto de lei 4330. Quer dizer, veja só, nós não tivemos força para retirar de tramitação esse projeto. Então, e é nisso que eu quero dizer assim, que esse ano tem uma necessidade das pessoas pensarem. Se eu voto num presidente, eu tenho que dar condições a esse presidente de aplicar o seu programa. Se tu vota no Lula, vota em deputados e senadores que estejam ao lado do Lula, que, de fato, tenham a mesma visão de sociedade, portanto, gente da esquerda, porque senão nós vamos continuar tendo essa situação maluca, né, de um presidente prisioneiro do Congresso, tendo que negociar, tendo que ceder, tendo que negociar espaços, né, e muitas vezes, inclusive, vamos dizer assim, para pessoas que vão usar esses espaços de forma corrupta. Então, eu acho, por exemplo, nós temos que defender o financiamento público de campanhas. O financiamento privado de campanhas é um poderoso instrumento de corrupção. Então, nós temos que defender esse financiamento público e temos que baratear a democracia brasileira, assim como temos que baratear o judiciário brasileiro. São reformas que precisam ser feitas para baratear os custos da democracia, do judiciário, do sistema prisional e tudo mais. Certo, já que você citou aí do tema da corrupção, e é um tema que é verdade, né? É um tema que está na boca do povo e muitas das vezes, né, ela na minha avaliação, ela é bastante mal discutida, né? Como se fosse simplesmente um problema aí de basta o cara ser ético que está tudo resolvido. Eu queria te perguntar o seguinte, quais são as medidas necessárias aí para se combater a corrupção, tanto aí no parlamento, tanto aí na Câmara dos Deputados, Senado, mas também internamente aí do partido. Aí cabe a pergunta, né? O que o PT fez aí contra os corruptos? Olha só, na verdade, o tema da corrupção é um tema que acompanha a humanidade desde que nós temos coisas escritas. Tu vai olhar os antigos romanos, né? Cícero, Sêneca, eles vão falar de corrupção. Tu vai olhar os gregos antigos, Sócrates, Platão, eles vão falar de corrupção. Porque, na verdade, a corrupção, a condição humana, ela muitas vezes leva pessoas a querer levar vantagem. Então, a única forma de combater a corrupção com efetividade é a transparência e a participação social. Nós tivemos no PT uma experiência muito importante do orçamento participativo, que, além de otimizar a aplicação dos recursos a partir de assembleias que decidiam a aplicação dos recursos, ela tensionava também o preço e a qualidade das obras públicas, porque aquelas pessoas que eram eleitas como conselheiros do orçamento participativo, né, como delegados do orçamento participativo, ajudavam a fiscalizar as obras, queriam saber por que uma obra, por que isso aqui que eu faria na minha casa por 30 mil está custando 50 aqui, né? Eles pressionavam no sentido do barateamento das obras públicas e da qualidade. Eu penso que é isso, são medidas institucionais, tu tem que ter mais transparência, tu tem que ter punição mais rigorosa e tu tem que ter mais participação social. Sem isso, nós não enfrentaremos isso, que é uma característica humana. No PT, tem tratamentos, vamos dizer assim, de situações efetivas, assim, em que houve, vamos dizer assim, evidências de apropriação privada, nós tivemos atos de expulsão do partido, né? Mas tem situações como, por exemplo, a do mensalão, que até hoje, vamos dizer assim, é um mistério, inclusive para mim, que era deputado naquela época. Eu nunca consegui entender como isso eventualmente teria funcionado, né? Como isso efetivamente teria funcionado. E eu era deputado naquela época, né? Então, tem gente envolvida naquele episódio
que até hoje continua militando no PT, e, bom, eu não sou juiz de ninguém. Certo. Ô, Tarcísio, uma outra questão aí, né? A gente está indo para o bloco final, mais algumas perguntas, né? A respeito aí do tema das eleições, né? O que muitos falam aí do ataque à democracia, né? Por mais que eu, particularmente, aí tenho minhas críticas tanto ao Congresso, tanto ao Senado, tanto aí ao STF, eu vejo muitos setores, né, da extrema-direita atacando esses órgãos, né? Eu queria saber, assim, né, quais medidas que a gente tem que tomar aí, né, em relação a esse tema, o que está sendo aí discutido aí no PT, né, e nas eleições, o que vocês vão trazer para discussão aí sobre essa questão, né, o que fazer, né? Olha, vê só, Guilherme e os nossos telespectadores. Na verdade, nós tivemos no Brasil uma sucessão de episódios institucionalmente muito graves. Isso começa lá em 2014, quando, logo depois das eleições, ou já no processo de apuração das eleições, o Aécio Neves levanta dúvidas sobre a lisura das eleições e diz que os resultados foram fraudados. Isso segue depois naquela articulação que elegeu Eduardo Cunha, presidente da Câmara, e inicia o processo em que a Câmara leva o país à inviabilidade econômica. Quer dizer, a partir da famosa aprovação das pautas-bomba. Quer dizer, aquilo que o governo precisava para reverter e melhorar a situação econômica do país não era aprovado, mas aquilo que aumentava os gastos, aumentava as despesas do governo, era aprovado. E, com isso, levava a um crescimento do déficit público do país. Isso seguiu depois com isso que hoje, vamos dizer assim, o próprio Barroso reconhece, que houve um impeachment sem crime. Ora, o Supremo Tribunal Federal deveria ter agido. Se ele hoje, um ministro presidente do Tribunal Superior Eleitoral, chega e diz: a Dilma foi cassada sem crime, o Supremo, naquele momento, deveria ter agido, mas não agiu. E não é que não fosse demandado, ele não agiu, ele se omitiu perante uma situação de golpe institucional perpetrado por uma maioria parlamentar na Câmara e no Senado. Então, o Supremo foi conivente com o golpe. Depois, o Supremo foi conivente e várias esferas do Judiciário foram coniventes com os crimes praticados pelo Sérgio Moro, pelo Dallagnol e toda a quadrilha da Lava Jato. Foram coniventes. E só mais recentemente passaram a rever suas sentenças e enfim, suas decisões sobre isso. Então, eles deixaram de degradar o ambiente democrático do Brasil. Nós tivemos, depois, a eleição de 2018, em que o Lula foi impedido de ser candidato. Isso foi mais uma agressão à democracia. E depois nós tivemos o uso dos fake news para eleger, vamos dizer assim, fraudulentamente um presidente. Então, nós temos uma situação em que a democracia no Brasil foi duramente atingida. Hoje, o próprio beneficiário dessa agressão à democracia ataca o Supremo. Agora o Supremo está tentando se defender, mas ainda com medidas muito tímidas. Então, eu acho que sim, nós precisamos repor a democracia no Brasil nas devidas condições, porque, do contrário, nós teremos efetivamente o risco de uma ruptura democrática no Brasil, quer dizer, um golpe de Estado no Brasil. Isso esteve presente ao longo do governo Bolsonaro e pode voltar a estar presente de novo nesse processo, inclusive de agora até as eleições. E como evitar isso, né? Já que você tocou aí no assunto, né? Dessa possibilidade aí do Bolsonaro ou do bolsonarismo não reconhecer o processo eleitoral? Eu acho que tem que crescer a consciência democrática dos diferentes setores. Eu vejo hoje, por exemplo, setores da sociedade brasileira se movimentando para, vamos dizer assim, fortalecer a ideia de que não se permita a reeleição de Bolsonaro. Então, movimentos suprapartidários, Movimento pelo Brasil,
inclusive tentando construir as condições para que o Lula vença no primeiro turno. Isso é construção de consciência popular, isso é construção de consciência democrática, e é isso que nós precisamos fazer no Brasil. Eu acho que nesse debate que vai esclarecendo posições é que nós teremos possibilidade de, vamos dizer assim, nos prevenir. E também a partir da organização social. Quer dizer, a sociedade brasileira, o povo brasileiro não pode permitir um golpe, especialmente de um demente, de um insano, como é esse presidente da República, mas não pode permitir golpe de forma alguma, né? Em nenhuma circunstância. Então, é isso que nós precisamos, organizar a população para evitar qualquer tentativa golpista desses malucos malucos não, desses criminosos que ocupam o Planalto. Ô, Tarcísio, então vamos aí para a última pergunta aí do nosso bate-papo, né? A respeito aí dos privilégios, né? A gente sabe aí que o salário de um deputado, o salário aí do próprio ministro é alto, né? Comparado ao salário aí da maioria da população, né? E muitas das vezes aqui no âmbito municipal, mas eu acho que estadual federal ocorre muito, né? Muitas das vezes eleição acaba sendo um trampolim político para a gente carreirista, né? Para a gente que quer fazer carreira e que não pensa na população. Né? A pergunta que eu faço para você é como combater esses privilégios, né, que o Estado, né, digamos assim, o corpo político tem. A gente tem falado muito de privatizações das estatais, mas, na verdade, uma parte muito considerável do orçamento público hoje é privatizado, inclusive por corporações. Eu estou falando de privilégio. Eu não estou falando disso. Exatamente, mas eu vou chegar nisso. Eu vou chegar nisso. Olha só, o que justifica que o Brasil tenha o judiciário mais caro do mundo? O que justifica que o Brasil tenha os parlamentos mais caros do mundo? A riqueza brasileira? Não. Então, tu tem, de fato, no processo político brasileiro, a construção de espaços de privilégios que são inaceitáveis. Por que até hoje não foi regulamentado, de fato, o teto de gastos? E a gente toda hora vê alguém recebendo 150 mil por mês, 120 mil por mês, benefícios e mais benefícios. Por que até hoje isso não aconteceu? Porque tem, de fato, um lobby pesado operando nessa dimensão e que aprisiona, inclusive, o poder executivo. É curioso isso. Tu pega, por exemplo, o poder executivo, que, vamos dizer assim, deveria ser o mais forte do Brasil, porque, afinal de contas, é quem faz acontecer, ele paga salários muito menores do que o judiciário e do que o Ministério Público, né? que o parlamento. Isso não tem justificativa. Eu acho que nós deveríamos ter uma lei de isonomia salarial, quer dizer, servidor que exija curso universitário ganha tanto, servidor que exija ensino médio ganha tanto no judiciário, quanto no executivo, quanto no legislativo. Mas, na verdade, se inventou a tal da autonomia financeira e orçamentária, e isso foi digamos, um tiro na lua, no sentido de elevar privilégios. Então, eu já falei isso aqui, nós precisamos fazer com que a democracia brasileira seja mais barata. Ela não pode consumir tanto dinheiro público. E esse é um desafio que é um desafio da sociedade brasileira, não é só um desafio dos partidos políticos. Os partidos políticos, muitas vezes, se movem por interesses que são esses mesmos. Por exemplo, eu acho que a gente deveria estabelecer um limite de mandatos que um sujeito pudesse ter sequencialmente. É razoável que um sujeito seja 6, 7, 10 vezes seguidas deputado federal? É razoável que um sujeito permaneça 30, 40 anos senador? É razoável que isso aconteça? Isso eu acho que não pode. No México, por exemplo, só tem 2 reeleições. O cara pode até ser deputado federal
2 vezes e depois vai ser deputado estadual, mas ele não pode ser 3 vezes deputado federal no México. Eu acho que são questões que nós precisamos examinar no Brasil também, para tornar a nossa democracia menos dependente desses monopólios de poder e de interesse. Eu acho que é isso. Então, maravilha aí, Tarcísio. Estamos chegando aí no final de mais uma entrevista do... Aliás, deixa eu te dizer, Guilherme, no PT, inclusive, existe um dispositivo que prevê que ninguém possa ser reeleito mais de 2 vezes para o mesmo cargo. Isso é aplicado para dentro das instâncias do partido. O sujeito não pode ser 2 vezes, mais do que 2 vezes presidente do PT, né? Mas ele pode ser 10 vezes deputado federal. Isso, para mim, eu acho que isso nós precisaríamos também aplicar aos mandatos eletivos, que o sujeito tivesse um limite de mandatos, porque a política não pode virar uma profissão. A política tem que ser um exercício transitório de uma representação da sociedade brasileira. Então, maravilha aí, Tarcísio, né? Estamos chegando aí no final de mais uma entrevista no Mesa de Debates. Quero aqui agradecer a sua participação, né? E passo a bola aí de novo para você fazer suas considerações finais. Eu te agradeço essa oportunidade, Guilherme. Assim, essas tecnologias hoje nos permitem um diálogo muito mais horizontal, né? Se fosse num tempo passado, a gente só conversaria se tu pegasse um avião para vir aqui ou eu pegar um avião para ir para aí, né? Então, hoje cada um pode conversar da sua casa, nós temos muito mais oportunidades para o debate e eu acho que o debate político de qualidade é essencial para que nós possamos enfrentar os graves problemas do Brasil e caminhar rumo a um país mais próspero, né? Mais uma prosperidade compartilhada entre todas as pessoas, quer dizer, com rendas distribuídas e uma vida digna para todos. Eu acho que isso é o que nós procuramos no fazer política. Um grande abraço e até outra oportunidade. Uma maravilha aí, Tarcísio. Até mais uma vez agradecendo a você, agradecendo aí o ouvinte que nos acompanhou até neste momento. Peço aí que se inscreva no canal Podcast Mesa de Debate Instituto Um Pouco. Comentem na entrevista do Tarcísio se concordam, né, com o posicionamento aí do Tarcísio ou se discordam, né? Curta esse vídeo, se inscreva no canal, curta outros vídeos, comentem em outros vídeos, né? No sábado, esse sábado agora a gente fez um debate sobre aí a guerra Ucrânia versus Rússia, né? Convido todos a assistirem. Também, né, curta a nossa página do Facebook, Podcast Mesa de Debate Instituto Um Pouco e acompanha a gente no Instagram. Então é isso aí, pessoal. Um abraço a todos e até a próxima. Fui!